Hoje a gente vai conversar aqui com a Muri, fundador da Investidores VC. Eu tenho a honra de fazer parte do Investidores Black, uma comunidade de investidores anjo que eu aprendi muito, me qualifiquei muito nesse lifelong learning, né, Muri, da gente, que esse é um lugar onde eu fiz ótimos contatos, amadureci muito em função dessa própria comunidade que você construiu, as pessoas que você trouxe. Obrigado pela sua presença. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa tua jornada dentro das startups. Legal. E a gente vai levar também um pouquinho para a área da saúde, que eu acho que é a gente já conversou isso algumas vezes, é uma área que você também tem um olhar também mais atencioso, né, para isso. Quais são os principais desafios que você enfrentou ao começar a investir em startups? Né, como superou? Isso até vira um copy muito legal dentro dos investidores, né, que você fala, pô, já errei em 10 vezes, na 11ª consegui fazer, né? Que eu acho que é isso que nos conquista muito, né? Essa coleção de falhas que Sim. A gente erra muito mais, mas os acertos são muito mais preponderantes, apesar de serem menores, né? Fala um pouquinho, cara, dessa tua experiência para a gente. Cara, obrigado por ter me convidado. Você é um grande amigo, a gente deu match nos pensamentos e negócios assim que a gente se conheceu. Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando com todo mundo que está ouvindo a gente. Eu realmente acho que tinha um ponto que eu queria chegar, que eu já tinha um contato com tecnologia muito forte. Então, tinha algumas coisas que eu já sabia que eram muito sucesso de tecnologia. Eu já tinha feito uma empresa de tecnologia há muito tempo, desde os 16 anos, trabalhando com isso. Então, sabe quando você olha algumas empresas e você fala, caramba, a história deles foi começando igual a mim. Eu levava monitor de computador na minha moto para fazer manutenção, não sei o quê. Steve Jobs e Wozniak sentavam juntos e abriam esses monitores, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu sempre tive uma sensação de, cara, isso aqui deu certo. Quando eu comecei a empreender, e empreender estava bem na veia, investir em oportunidade, investir em startups, desculpa, caiu meio que no meu colo. Eu estava procurando talentos, eu estava procurando projetos legais. Eu tinha uma empresa de software, eu não tinha uma startup. Eu não sabia muito o que era isso. Mas eu via alguns produtos e eu falava, cara, esses produtos não são uma empresa de software. Eles são produto. Isso aqui que eu estou pagando, isso aqui que eu estou assinando. E o pior é que ficava meio confuso, porque algumas empresas de software tinham alguns produtos, né? Aí você falava, peraí, será que eu vou ser uma Microsoft e fazer vários softwares e ter um software meu? Mas peraí, a Microsoft não faz para os outros, ela faz para ela. Só que tinha algumas coisas legais. Eu comecei a investir em startups tentando encontrar elas. Eu não sabia qual era o caminho, mas eu queria tatear. De certa forma, eu fui um pouco explorador ali. Eu coloquei grana em pessoas que tinham esse mesmo sonho que eu, mas eles também não sabiam os caminhos. Porque você não aprende no colégio, você não aprende na faculdade. E o lugar em que eu comecei foi o próprio ecossistema. Era um evento chamado Startup Weekend, e as pessoas iam lá para validar e construir negócios em um final de semana. Parte da imaturidade do ecossistema era aquilo ali também, entendeu? As pessoas ainda estavam aprendendo a como construir mais rápido. Então, acho que o meu desafio, João, respondendo, foi... Eu tive que realmente queimar muita grana. Porque eu não sabia a resposta, tão poucos empreendedores, tão poucos investidores que não existiam na época. A única coisa que me levou na direção cara, eu errei esse negócio, eu vou errar outro, mas eu não vou tentar errar igual. E esse não errar igual começou a virar um início de uma tese ainda homem das cavernas. Tipo, não, tem que ter um modelo de negócio. Não, tem que estar com algum cliente pagante. Não, peraí, tem que ter alguém de tecnologia. Eram coisas tão óbvias que eu não sabia. E aí eu errei investindo nisso. Então, meu desafio foi justamente esse, cara. Quais eram as coisas que, muito mais do que eu falar o que esses empreendedores tinham que fazer, eu tinha que ter certeza que eles não poderiam fazer. Era mais o jogo do não, da eliminação, do que o jogo do sim. O sim ele é construído sob medida. Então, demorou um tempo para descobrir isso e esse foi o maior desafio do início. Cara, e assim, você acabou de voltar do Web Summit, deve ter visto muita novidade legal lá. Né? Acho que ali a gente, a gente acabou de falar aqui um pouquinho antes, uma efervescência de startups ali, né? O próprio ambiente, ali, elas se posicionam ali diariamente, várias startups. Então, assim, nesse caminho de qualificação do lifelong learning, cara, como é que você se mantém sempre atualizado sobre as tendências e inovações,
e você mantém e você qualifica melhor suas decisões de investimento. A gente sabe que aqui no Investidores você tem a sua tese, mas a gente tem aqui dentro um olhar muito rigoroso ali para o segmento, para algumas métricas, para pessoas principalmente. Isso é um negócio que me atraiu muito na Investidores, esse olhar humano também de apoio e de crescimento como comunidade. Né? Então, como que você organiza essa tomada de decisão, você enxerga, como que você aprende, né? E como que você se mantém nessa jornada constante de conhecimento? O meu processo de aprendizado, para me manter constante, ele vem mudando ao longo do tempo. No início, eu lia muito. Então, eu ia atrás das minhas grandes referências. Eu não sei se você vai lembrar, mas todo mundo que está me ouvindo, que já fez a imersão, sabe que em algum momento eu falo do Paul Graham, que eu falo do Things Don't Scale, que eu falo você tem que ser default alive para evitar ser default dead. Tipo, tantos ensinamentos que vieram de algumas poucas fontes. Esse foi o meu início. Eu falei, bicho, eu não sei nada, eu estou perdendo grana. O que os papas que construíram coisas fodas falam? E os conceitos dele eram meio Senhor dos Magos, entendeu? Eram coisas meio etéreas, assim. Ele falava tem um artigo dele que é Startups é igual a crescimento. E ele escreve uma essay gigante falando sobre startups é igual a crescimento. E eu ficava entendendo, e tudo que ele falava fazia tanto sentido, só que era tão no mundo do pode dar certo, que eu tentava tirar uma metáfora daquilo ali. Aí eu falava, se uma startup... E eu traduzia aquele texto para mim, se uma startup não está crescendo, ela está morrendo. E aí eu colocava isso para mim como um mantra, porque eu lembrava de todos os ensinamentos dele, que é, cara, se ele falou startups equal growth, o que isso representa? Uma startup que não está crescendo está morrendo. Por quê? Aí eu lembrava de tudo aquilo. Então eu tinha algumas fontes. Depois, eu comecei a visitar mais, a beber mais a fonte do que era o vivido. Se eu tinha as minhas fontes... Suster, Paul Graham, Andreessen Horowitz, etc. Pedro Sorrentino, referências brasileiras também. Eu comecei a ver, tá, mas como isso se aplica na prática? Porque é bonito pra cacete falar do Founder Money, falar do não sei o quê, do, poxa, do with passion. Mas, pô, cara, como é que é? E aí eu comecei a visitar os ecossistemas, a ver as comunidades no Brasil, e eu vi que, bicho, o buraco é mais embaixo. Então, é fato que tudo isso funciona dentro de um grande ambiente controlado. Dentro desse condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Se isso estivesse numa CNTP, eles estão perfeitos, mas o Brasil é a antítese da CNTP. Então, a gente vê ecossistemas onde você não tinha os talentos que lá eles têm. Aí um founder tinha um talento, mas ia atrás de outro e não conseguia encontrar. E aí cada uma dessas coisas ensinavam para mim que, legal... Startup é igual a crescimento. Faça coisas que não escalam. Mas esse cara está em Santarém, bicho. Esse cara não está nem com internet direito. A galera dele não tem nem 4G. Como é que eu pego esse negócio e trago para ele? E isso foi um grande aprendizado para mim. Porque aí eu parei de pensar só no outro lado e eu comecei a cada vez mais viver esse negócio. A terceira fase foi depois do Investidores VC. E eu comecei a aprender com os meus investidores. Porque ao fazer uma rede de 500 investidores que são... de alguma forma, muito bem sucedidos nas suas profissões para poderem investir em startups, né? Milionários que deram certo, venderam suas empresas ou criaram um negócio muito forte, eles são muito bons em alguma coisa. Eu sou muito bom nisso, mas o muito bom em alguma coisa consegue ver uma coisa que eu não estou vendo e trazer um aprendizado incremental. Então, foi por muito tempo que eu comecei a ouvir dos investidores, cara, por que a gente não roda um perfil comportamental nos founders? Por que a gente não faz uma análise dos paralelos deles do time? Como é que a gente não está rodando? Aí depois veio outro. Como é que a gente não tem um seguro? Se esse founder tem algum problema na vida dele, a gente... Então, as ideias começaram a vir da rede. Então, a minha terceira fase foi começar a escutar. Então, a primeira eu fui atrás, a segunda eu vivi, a terceira eu comecei a escutar. Você construiu um arcabouço muito grande ali de dados, com um aprendizado constante, que você dividiu ali em 3 fases de amadurecimento. Né? Então, assim, você acabou de falar um negócio interessantíssimo. Mapear um perfil mental dos founders, por exemplo. Cara, no teu aprendizado, né, o que você considera as características que você procura numa startup quando você vai investir? Porque a gente não olha só, a startup pode estar bonita, ela tem 2 anos funcionando, a gente enxerga aquelas métricas, aqueles números, ok, deu match. Mas, cara, assim, tem outras características da startup, por exemplo, a cultura, quem que é o fundador, o modelo de gestão do time, né? Então, assim, e eu sei que aqui no Investidores vocês adentram muito nisso, né? Então,
nesse sentido, né, cara, assim, o que você enxerga de mais precioso nisso? A gente tem um jeito bem particular de analisar, e eu vou pedir que quem esteja ouvindo a gente e assistindo, que acompanhe. A primeira coisa e a mais importante de todas, na minha opinião, a Muripinho, é crescimento. Ela é a primeira e ela é a mais importante, mas ela não é a única. Ela é o meu drive. Porque se você não está crescendo, tem alguma coisa que você precisa descobrir. Se você não está crescendo, talvez o mercado tenha mudado. Se você não está crescendo, talvez o seu ICP esteja diferente. Talvez um concorrente esteja tomando seus clientes. Se você não está crescendo, tem alguma coisa errada. Então, não é o momento de você injetar dinheiro. Então, essa é a minha primeira definição. Dado que crescimento é importante e a gente pode crescer num mês, não crescer em outro, crescer num mês, não crescer em outro, depois ficar um monte de mês sem crescer, porque crescimento não é uma linha reta, né? Crescimento é uma sucessão de aprendizados, né? Uma sucessão desses aprendizados. A gente gosta, então, de acompanhar esse empreendedor por muito tempo. Não muito tempo, mais tempo do que o mercado. Pelo menos 6 meses. Por quê? Porque eu quero acompanhar esse crescimento ou esse não crescimento ao longo dos meses, porque enquanto isso, eu consigo ir investigando as outras coisas. E aí, quais são as outras coisas que são mais importantes para mim? É a capacidade desse cara de ter um time de heads que vai suportar essa grana que a gente vai colocar. É ele conseguir fazer uma coisa muito bem, resolver um problema muito bem. E a gente, todo mundo, eu inclusive, existe uma predisposição a querer fazer muitas coisas para conquistar esse crescimento. E às vezes o mais importante é você fazer uma coisa muito bem e até o fim com ela, entendeu? Às vezes a gente só está arranhando o início do negócio. É o feijão com arroz, né, amor? Cara, e é o feijão com arroz bem feito. Tipo, você pode fazer um super restaurante. Aqui em São Paulo tem vários desses restaurantes de esquina que tem o prato da segunda, o prato da terça, o prato da quarta, o prato da... Não tem? Tem. Só que a Casa do Porco decidiu ser a melhor em porco. Qual é o melhor porco de São Paulo? Você vai falar, bicho, eu não sei, mas os caras lá dizem que são bons. Cara, é o que eu digo muito pra galera nova que tá começando. Cara, faz um arroz com feijão. Arroz e feijão a gente come todo dia, mas agora aquele arroz com feijão bem feito, você vai lembrar de 2 ou 3 Exato, da sua vida. exato. Então, ao avaliar por um longo tempo esse empreendedor, que eu começo a descobrir essas características dele. Será que ele faz o arroz com feijão bem feito? Será que ele lidera e inspira os outros? Será que ele tem humildade para ouvir? Será que ele manda reporte nos meses que ele está indo para baixo? Será que esse cara consegue também provocar o crescimento, se reinventar, mostrar mais eficiência? São tantas perguntas, mas se ele não está crescendo, ele não deveria estar me respondendo, ele deveria estar procurando. Se ele está crescendo, aí vem perder tempo comigo, porque a gente vai ver o que são os desafios, o que ele poderia crescer mais. E é nesse processo que eu vou descobrindo o que mais importa, que são os motivos, são os alinhamentos de longo prazo, é a inevitabilidade desse fundador. O que neles, no produto, no que eles encontraram, no jeito diferente, é realmente o que vai fazer esse negócio valer centenas de milhões. Será que esse mercado é grande o suficiente? Então deixa eu explorar. Será que o produto é bom? Deixa eu testar. Então, para ter esse envolvimento, de ter um capital mais paciente, de colocar a grana em quem a gente acredita que realmente vai descobrir as soluções para qualquer problema que aparecer, eu tenho que conhecer ele profundamente. Mas sempre olhando para o crescimento, porque eu ajudo ele a continuar procurando. E se ele tem esse mantra dentro dele, ele não perde tempo com coisas relevantes. O negócio dele depende desse crescimento. Ele tem que estar com posição positiva na mesa para aceitar um bom investimento e não aceitar um mau investimento. Então, eu não quero me relacionar enquanto ele estiver frágil. Eu quero ajudar ele para quando ele estiver no momento perfeito, eu boto minha grana, e minha grana é para ele crescer. É combustível de foguete para ele ir para o próximo planeta. E aí, falando um pouco sobre isso, né, cara, estratégia de saída, por exemplo, né, a gente tem sempre aquela coisa, né? Pô, qual que será a melhor hora de eu vender minha startup? Porque assim, você vai ter a saída, por exemplo, da Investidores VC, por exemplo, que fez ali alimentou a startup no começo, ela vai dar uma saída talvez na entrada de um VC, né, e tudo, de um venture capital. Cara, como é que assim, isso às vezes é muito nebuloso na cabeça do fundador da empresa, né? Qual que você vê, cara, que é essa hora? Porque assim, aqui na Investidores a gente a gente já tem métricas muito estabelecidas, toda a metodologia. Então a gente sabe, olha, esse aporte aqui vai durar tanto tempo. Nesse tempo, a empresa cresceu e a gente vai dar o nosso exit aqui. Às vezes, as pessoas não têm tanto acesso, né? Não conseguem fazer essa conta e, mesmo assim, elas vão para uma rodada de VC. Como é que você ajudaria, cara? O que você pode falar para um cara que é dono de startup
Qual que é esse momento certo de fazer essa transação? Eu não sei se tem uma hora certa, mas algumas coisas vão ter que ser levadas em consideração aqui. Se você pega dinheiro com o investidor, inevitavelmente você está dividindo essa decisão da hora de vender. Se você não tem investidor, a empresa é 100% sua. Então, a possibilidade de você poder fazer um M&A, uma fusão, uma venda, um early exit, que a gente chama, uma venda talvez até prematura, depende do quanto você quer terminar esse jogo e ir para o próximo, ou do quanto você está precisando de grana, ou do quanto isso é uma coisa que vai provar para você na sua vida, ou do quanto você precisa dessa vitória para tirar todos os traumas da sua família que rejeitou você ou que não deu todas as chances. Depende, cada um tem uma história. Agora, se você pegou grana com alguém, aí você tem que tentar dar retorno para esse alguém. E aí o jogo começa a ficar complicado. Porque você não vai querer vender um pedaço do seu negócio valendo pouco. Você vai querer encontrar um valor justo. E você vai ter que crescer esse negócio para alguém querer pagar mais um valor justo lá na frente. Quem sabe um dia comprar isso. Então, o seu preço de mercado vai ficando cada vez mais esticado, porque não é só o seu valor. É o seu valor, o que o investidor colocou, o tempo que ele ficou e o custo de oportunidade. Porque, poxa, se esse cara colocasse dinheiro em renda fixa, em 5 anos ele dobrava. Então, o que ele está esperando colocando dinheiro em você? Mais do que isso. Nossa, dobrar e-mail? Não, dobrar e-mail talvez eu não coloque dinheiro nisso. Eu estou esperando o quê? 5x, 10x, 15x. Então, a expectativa desse investidor, por saber do risco, é tão grande que você vai ter que fazer o seu negócio crescer demais. E o fato dele crescer demais é o que vai atrair possíveis compradores lá na frente. Dito isso, cara, se você capta dinheiro, é bem provável que a sua jornada de vender o seu negócio comece a aparecer possibilidades a partir do 6º ano. Se você não capta investimento, talvez entre 3 a 5 anos você tenha alguma janela, mas não vai ser por um valor estratosférico, mas pode resolver sua vida. Agora, se você decidiu ir para essa trilha do Venture Capital, pegar investimento anjo, que depois vai fazer você pegar um seed, que depois vem o Series A, e só depois daí começam a vir as chances de alguém querer comprar mesmo o negócio, é bem provável que você ainda tenha que ficar um período em earn-out depois de comprar da sua empresa para que você passe o conhecimento, para que você passe os processos, para que a nova empresa que absorveu tenha um valor justo por aquilo que ela pagou. Então, estamos falando de uma jornada de empreendedor de 10 anos, cara, de 5 a 10 anos. É muito raro ser menor do que isso. Sim. Dentro da sua tese, cara, que você produziu nesses anos de experiência, fala um pouquinho dos indicadores que você olharia com atenção dentro da startup, para você analisar o crescimento, você avaliar direitinho o ROI, né? Então, como que você enxerga isso? Eu acho que aqui nessa hora a gente tem que tentar voltar para a economia real, para a contabilidade, para finanças, para caixa e para o que significa ter um negócio. Ter um negócio significa dar lucro. Ter um negócio significa pagar as contas. Uma startup que está queimando capital, que está queimando caixa, ela faz isso de forma controlada. Ela faz isso propositalmente. Uma startup que está queimando caixa porque contratou demais, o produto não deu certo, não conseguiu demitir, e aí está aquele caminhão lá e não, mas vai virar. Ela não está lidando como uma empresa que não fosse uma startup faria. Então, para mim, principais indicadores: a saúde financeira do negócio, quanto de receita ela está fazendo, quanto de despesa, qual é essa queima, quantos meses de queima essa startup tem ainda em caixa, quanto que ela tem no banco, como é que estão as conversões, o funil de vendas dela. Ou seja, eu estou olhando para a máquina financeira, para a máquina comercial, para a máquina que traz grana. Primeiro eu olho para esse super caixa, para todos os custos e como é que está esse runway, né? Essa visão de longo prazo. Depois beleza, como é que está os motores que trazem dinheiro para isso. Depois a gente pode ir para os motores de marketing, que é o que ajudam a parte de vendas a fazer esses motores. Então, se startup significa um crescimento e tudo que está em volta das startups é relacionado a crescimento, eu tenho que, nas primeiras linhas, colocar métricas que me mostrem isso. Eu tenho que entender o CAC, eu tenho que entender o LTV, eu tenho que entender o churn, que é o quanto que ela está tendo de cancelamento na proporção da base dela. São essas métricas de saúde da operação, da máquina. Imagina a startup como uma máquina que tem partes automatizadas, partes não, partes que dependem de pessoas, partes que ainda estão sendo construídas, ineficiências que às vezes máquinas mais velhas e grandonas da indústria antiga são melhores. Então ela tem que ficar construindo essas máquinas e azeitando elas. E fazer isso
disputando com o mercado, disputando com as grandes, com o status quo, só se você tiver controle dessas principais métricas. E, para mim, é muito sobre essa parte de operação, crescimento, marketing, vendas e a saúde do caixa do negócio. E aí é óbvio, cada empreendedor vai ter o nosso time to sell, quantas reuniões a gente faz no funil de vendas, a nossa conversão de leads para convertidos, mas isso é mais operação, isso é mais para dentro. Do ponto de vista do investidor, a gente quer saber se os batimentos cardíacos, se o pulso, se a pressão arterial estão bem. E se não tiver, aí a gente entra na profundidade de um número específico. Pô, legal, Muri. Olha só, né, cara? Você está falando sobre isso. A gente tem a OHB, né? A nossa empresa é um grupo de 60 anos de um negócio muito tradicional, que é gestão de imóveis segmentados para a área médica. E dentro dessa empresa, desse ecossistema da gente, nasceu o ambiente da Vessali, né? O ambiente de novos negócios. A gente construiu a Vessali mapeando uma dor de mercado, começando a ouvir os nossos clientes, que é educação médica continuada. Então, cara, quando você fala de queima de caixa, de burn rate, é bem legal, assim, quando você fala, temos que voltar para a economia real, né? Então, porque assim, a gente já tem essa disciplina dentro do HB também, então a gente é palco financeiro. Sim. Todo mês na entrega do OKR, entendeu? Sim. Aí é aquela briga, porque aí você tem que fazer o realinhamento estratégico, fala, mas a estratégia do meu negócio, estou precisando de mais caixa para fazer isso, vai dar crescimento. O cara fala, não pode não. Não pode não. Né? Então, assim, é uma trava, mas que ela acaba sendo saudável também, né, amor? Como é que você tem enxergado esse tipo de conversa dentro das startups hoje? Para as startups, esse talvez seja um assunto mais difícil ainda, mais delicado ainda, porque startups não têm crédito muito fácil na praça. Startups, captação é uma coisa muito difícil. As pessoas que estão ouvindo a gente, que são fundadores, sabem, talvez quem não é fundador fique às vezes um pouco na dúvida, mas buscar investimento, fazer alguém investir no seu negócio é uma tarefa super difícil. Então, as startups elas estão sempre no limite. O que significa que tem uma coisa que é muito importante para elas, elas têm que durar mais. É um pouco contrassenso você falar que ela tem que crescer obrigatoriamente e, ao mesmo tempo, você falar que ela tem que durar mais. Mas é comprovado, isso é uma questão até lógica, as startups que duram mais e que crescem mais são aquelas que dão mais certo. Você tem que tentar buscar esses dois vértices. Crescimento compra tempo. Uhum. Quanto mais você cresce, mais você tem tempo. E quando você tem tempo, você também tem espaço para descobrir como crescer. Então, é um jogo de soma 1, onde as decisões de caixa, de uso desse dinheiro, de use of proceeds, que é o que a gente chama, elas são feitas, e a resposta à pergunta, a dificuldade elas têm que ser feitas mais no micro prazo, mas elas têm que estar totalmente desalinhadas a um longo prazo. Então, é como se uma startup ela não pudesse esperar um mês para saber que não está dando certo. Uhum. Ela tem que ter esse controle da máquina de vendas um pouco mais semanal. Ela tem que ter esse caixa. Eu comecei com 18 meses de run, eu tenho 18 meses para queimar, eu estou comprando crescimento. Chegou a 9. Eu estou no crescimento que eu tinha planejado 9 meses atrás? Não. Então eu tenho que planejar agora para não durar só 9 meses. Eu tenho que tentar durar 12. Talvez eu tenha que cortar algumas coisas, sangrar na carne. Talvez aquele gasto em Google ou em Meta que está trazendo resultado, mas que é confortável, porque é só apertar um botão, talvez eu tenha que ir mais a campo, talvez eu tenha que fazer coisas que ninguém pensou num evento, botar um unicórnio de chifre com a camisa da minha startup e pintar o nosso stand de laranja e ir em reunião, sabe? Aquela eletrificação. Isso tem que estar um pouco mais presente no dia a dia da startup. O Gustavo Reis, ele fala um negócio... Thiago Reis, desculpa, da Sono, nosso investidor, ele fala um negócio uma vez numa live comigo muito legal. Ele, cara, no início, principalmente no bootstrap, quando você não tem capital dos outros, né? Seu investidor é seu cliente. Uhum. Então você está sempre ali tentando conseguir um novo investimento dele, alguém pagar, alguém reter. Então cada real que você manda para a guerra é um soldado que tem que voltar com 3 medalhas. Uhum. Se ele é morto lá, bicho, você falhou miseravelmente. Então, pelas startups não poderem errar tanto quanto as empresas grandes, elas precisam errar menor e mais rápido. Uhum. Porque se ela falar, a gente passou 1 ano tentando... Uma grande empresa pode falar, passamos 2 anos tentando essa estratégia, não funcionou. A startup ela tem 1 mês para testar essa estratégia. E olha lá, né? E se ela não testa esse 1 mês, e ela leva 6 meses testando, ela quebra. Então, quando a gente vê que uma startup errou, não foi porque ela tentou coisas diferentes, é porque ela não tentou do jeito de startup.
ela tentou grande demais, ela tentou com medo, ela tentou perfeito, ela não tentou fazer o job to be done, feijão com arroz. E então, manter esse feijão com arroz mais curto, manter esses testes, mais baby steps que a gente fala. O bebê não sai do engatinhar para sair correndo. Ele levanta, dá 2 passos e cai. Levanta, dá 2 passos e cai. Depois você bota um andador do lado dele. Para quê? Para que você possa errar, falhar mais rápido, para que você aprenda também mais rápido, para não ter falhas gigantescas, porque essas só os grandões podem ter. Como que você tem enxergado essa escala de novos negócios acontecendo com as health techs? Né? A gente vê que tem muita solução, muita coisa interessante aparecendo. Pô, a própria telemedicina trouxe vários modelos novos aí de startup. Como é que você está enxergando esse nicho, esse segmento, cara, da saúde em relação à startup, o papel do investidor anjo para essa galera? A saúde ela é um mercado gigantesco no Brasil. A gente está vendo uma transformação sem precedentes, que eu ainda acho que a gente não começou a ver no Brasil, mas que está acontecendo no mundo, que é a utilização de computação avançada para resolver modelos genéticos preditivos, de tratamentos, de composição de novas fórmulas. Aí a gente está falando de computação, a gente está falando de AI, a gente está falando de machine learning, de computer vision para tratamento de diagnósticos, a gente está falando de medicina remota, de telemedicina. E eu acho que o Brasil, por ter uma base histórica legada na lógica de médicos e de clínicas, etc., a gente tem um problema diferente dos outros. A gente é um país continental, com 220 milhões de habitantes, com o médico da família do interior do Brasil, do Piauí, não sei o que eu vi, que eu visitei. Não médico, mas os ecossistemas, tipo o Brasil. Esse cara, ele precisa passar por todos os níveis da evolução tecnológica para que ele entregue o melhor potencial dele como médico ou como instituição de médicos ou para as vidas humanas. O que eu estou querendo dizer? A maioria das startups brasileiras, a gente não vai ver aqui o que a gente vê em Israel, que são startups só de genética, só de AI, só de não sei o que. Aqui a gente vai ver muita startup fazendo o médico ser descoberto. O médico controlando o CRM dos pacientes. Os pacientes conseguindo fazer os tratamentos por telemedicina. A gente ainda vai estar... E desculpa se eu estiver falando alguma besteira, porque eu não conheço do segmento. Na medicina 1.0, 2.0, 3.0, até a gente chegar na 5.0. Que talvez os americanos estejam, entendeu? Então, não adianta também as startups quererem ser o próximo genetic thing, entendeu? Porque muitas dessas coisas estão sendo produzidas e a medicina ela é humana, o corpo é igual. Então, esses aprendizados que eles estão tendo lá de AI, de não sei o que, vai ficar lá e vai deployar para o mundo. Porque essa é uma sacada genial da medicina. Ela é para o mundo inteiro. Isso é muito legal, né? Tipo, qual outro produto ou produtos é para o mundo inteiro? Então, a gente vai ver no primeiro momento, e a gente já está vendo, né, nos últimos 4, 5 anos, muitas startups resolvendo essa relação médico-clínica, médico-hospital, paciente-hospital. Aí a gente vai ver as relações de insumos e logísticas, transportes, logística, protocolos, digitalizações, blockchains, etc. Aí daqui a pouco a gente vai começar, e a gente já começou a ver, os grandes conglomerados, hospitais, etc., tendo seus labs de inovação, seus corporate venture capitals. E agora... essa é a parte mágica. Com uma AI onde todo mundo consegue ter acesso, esse gap entre a tecnologia que a gente tinha lá fora e o que a gente tinha aqui, a gente vai conseguir resolver mais rápido. Então, eu acredito, do fundo do meu coração, que para um país com tanta gente, com tanta carência, a tecnologia é uma das poucas coisas que pode ajudar a gente a entregar isso de qualidade em massa, personalizado, para a nossa população. Então, as startups estão vivendo esse momento. Saúde no Brasil é provavelmente top 4, top 5 segmento em startups. E são as coisas que puxam o nosso PIB. Né? A gente está falando de indústrias, de agro, de medicina, de educação. E o Brasil tem um baita protagonismo médico e aí a gente tem um baita protagonismo empreendedor.
O que eu enxergo ali na Versalhes, ali no nosso ecossistema, é que hoje as startups que os médicos usam são muito mais voltadas para ferramentas de apoio. Né? Ainda o cara não tem usado um AI, por exemplo, para fechar um diagnóstico. Eu tive um contato com uma startup bem interessante, cara, de Israel, que ela mede, ela é um exame por íris e genética, que ela mede a tolerabilidade do indivíduo para receita de THC. Né? Então, assim, porque tem gente que dá certo, gente que não dá. Então, os caras desenvolveram ali uma tese que tem dado certo. Pela íris. Pela íris. Cara, olha isso. A gente está Genética. Começando a descobrir o que o nosso corpo fala agora, bicho. Aqui, assim, aí você vê aqui no Brasil que o que a gente está falando hoje loucura. ainda um pouco assim, é o que você falou, acompanhar um CRM, uma inteligência artificial que possa ajudar a dar um diagnóstico, né? Então você já tem o próprio tabu, a IA vai fazer o meu papel de médico ao dar um diagnóstico? Não, né? A inteligência artificial hoje a gente entende que é uma extensão da nossa inteligência. Então é uma própria fase da pessoa se aculturar em torno disso, vencer, romper esse tabu, né, Amuri? Sim. E, cara, eu convivo muito com médicos há muito tempo, né? Como é que você tem enxergado o médico chegando nos investimentos em startup, né? Você chegou a fazer um evento também para atrair os médicos, né? O médico, quando ele vem, ele é um ótimo cliente, ele é um cara que fica com você ali anos, é um cara leal, né, cara? Assim, nossos contratos lá no HB são contratos ali de pelo menos 10 anos. São sérios, né? Assim, você demora a conquistar, até porque ele não tem muito tempo, esse cara, né? Então, assim, o acesso ele não é muito fácil. Como é que você enxerga agora essa geração nova dos médicos investindo em startups? Você tem tido sucesso aqui no Investidores? Você acha que agora eles estão mais atentos nisso aí? Como é que você tem medido isso? O médico ele teve que estudar muito, né? Ele teve que se aprofundar muito. Ele é um grande especialista naquilo ali. Então, ele continua aprendendo muito, né? Essa é uma característica do médico, né? O médico aprendeu a aprender. O Investidores VC para ele é ele aprender mais essa skill. Aprender a dominar um pouco mais de investimento, aprender como ele também teve que fazer na vida dele. E ele gosta de excelência, porque medicina é excelência. Então, ele procura aprender do jeito certo. Ele gosta e acredita no conteúdo feito de qualidade. Ele paga caro para ter conteúdos onde ele vai e tem realmente contato com pessoas sérias. Porque ele sabe a diferença entre o sério e o feito nas coxas, né? Então, o público médico para a gente é maravilhoso, porque ele chega aqui aberto a aprender sobre investimento em startups, mas com muita experiência de já ter vivido muito e ter aprendido muito. Então, a gente acaba aprendendo muito com eles. É o nosso apoio, geralmente, em negócios que envolvem isso, mas o que a gente percebe é que esse médico que está vindo para cá para fazer o Investidores VC, ele, uma grande parte, ele era, e é o que ele mais gosta, ser médico, mas ele era um pouco empreendedor também. Que é muito comum, né? O médico dono da clínica, o médico é um empreendedor por definição, né? Ele tem que fazer a projeção dele e ir construindo ali o espaço dele no mercado. Então, eles já tinham essa pegada empreendedora, eles já entendiam os desafios de empreender, mas eles estudaram, eles estão abertos a continuar aprendendo para sempre, para continuarem relevantes, entendem o potencial da tecnologia, perceberam como que isso transforma qualquer outras profissões. Então, eles vêm para cá sedentos por fazer parte dessa jornada e confiam na nossa ferramenta que traz mais segurança, mais análise, mais jurídico, mais contábil, porque ele não quer correr o risco, porque ele gosta de fazer as coisas do jeito certo. Então, para a gente, investidores, os médicos são excelentes investidores, a gente vê um movimento cada vez maior disso. E para a gente é ótimo ter esse cérebro complementar aqui dentro, né? Quando a gente tem coisas, por exemplo, de sports tech, os médicos da nossa rede trazem coisas muito legais. Quando a gente está analisando negócios à base de THC, cannabis, a gente tem médicos que trazem uma super profundidade nisso. Então, quando a gente fala sobre a saúde mental do empreendedor, então, cara, tem tanta coisa boa. Eu acho que a sacada do Investidores VC é conseguir trazer essas grandes referências de cada uma das verticais para ter esse conhecimento coletivo. Obrigado, Muri. Obrigado pelo podcast. A gente vai encerrando aqui. Deixo meu agradecimento especial para o Muri, né? Como ele falou, a gente já se tornou amigo de cara. E hoje Investidores também apoia a gente aqui na gravação. A gente está fazendo aqui na sede da Investidores. Sim, prazer. Né? Então, muito obrigado pelo apoio e de fazer parte dessa comunidade. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado você, mestre. Estou sempre à disposição. É um prazer conversar. Tamo junto. A casa é sua. Valeu, Muri.